Maranata, o Senhor vem, nós o veremos e subiremos com ele. Vamos lá? Maranata, o Senhor vem, nós o veremos e subiremos com ele. Só que eu queria mais firmeza, né? Com essas palavras. Vamos lá. Maranata. Irmãos, que bom nós termos esta esperança, não é mesmo? E certeza de que quando Jesus voltar, nós iremos subir com ele. Ou alguém aqui ainda não tem essa certeza? Acredito que sim. Irmão, será se esse teto aqui cair? É uma tragédia, né? O mundo está tão cheio de tragédia, vou inventar mais uma aqui. Se esse teto aqui cair sobre nós e a gente morre, e agora vem Jesus, quantos de vocês têm a certeza da ressurreição? Não precisa levantar a mão, não. É importante a todo momento estarmos o quê? Preparados. Irmãos, quando eu perguntar, não é para vocês pensarem, não, é para vocês responderem. Pode falar, tá bom? Mas vamos fazer o seguinte, irmãos, antes do sermão, que eu não sei se eu vou pregar, já estamos com 15 minutos para o meio-dia. Eu gostaria que vocês orassem. Tenho a certeza que cada um de nós que estamos aqui, ao levantarmos, falamos com Deus, confessamos nossos pecados. Mas se porventura aconteceu de alguém não perceber não ter tido esse tempo, não perceber que fez isto, vamos fazer isso agora. Curva a sua fronte, fale com Deus. Ore você. Não peça por A ou por B, peça por você. Confesse o seu pecado. E, ao orar por você, peça apenas que Deus dirija o sermão desta manhã. Tá bom? Oremos. Amém. Quando nós confessamos nossos pecados, estamos prontos para morrer. Não é mesmo? Nossos pecados foram perdoados e é como se nós não os tivesse cometido. E agora nós podemos dizer com mais certeza para o amigo que está do lado e dizer para ele assim: Maranata, o Senhor vem, nós o veremos e subiremos com ele. Maranata, o Senhor vem, nós o veremos e subiremos com ele. A direção da igreja não nos disse nada não, mas eu vou botar palavras nos lábios deles. Parece que a igreja aqui está acostumada a uma pregação até às 14 horas, né? Então, eu peço permissão a vocês para falar até às 13. Brincadeira. Vamos pregar? Vocês estariam dispostos a ouvir a mensagem desta hora? Prometo tentar ser o mais sucinto possível. Vamos falar sobre um assunto bastante conhecido de cada um de nós, a maior de todas as nossas esperanças. Qual é? Eu gostaria, não quero gritar não, mas se o som pudesse aumentar um pouquinho, só um pouquinho, eu gosto de sentir a minha voz, e isso está bom. A volta de Jesus é a maior de todas as esperanças. Ai de nós não fosse esta promessa. Como Paulo disse, seríamos os mais miseráveis dentre os homens. Teremos nada. É essa esperança que nos faz olhar para o futuro e ver a nossa redenção de uma maneira clara, brilhante, sabendo que Jesus está vindo. São tantas desgraças, não é mesmo?
e atualmente uma acontecendo após a outra, quase em cima da outra, né? Um terremoto no Haiti, a seguir no Chile, a seguir no México, temporais derrubando casas em Angra dos Reis, em Niterói, no Rio e vários lugares deste mundo. Se alguém tivesse alguma dúvida de que estamos chegando no final da história deste mundo, eu acredito que estas dúvidas estão desaparecendo. Jesus está mais próximo do que nós pensamos. E a promessa da volta de Jesus é uma promessa que está em toda a Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento. E como não bastasse os profetas, os apóstolos falarem, Jesus também falou da sua segunda vinda. Lembra o que ele disse? Falem comigo. Não se turbe. Credes em Deus? Na casa de meu Pai? Se não tivesse essas moradas, eu vou teria dito. Mas como tem, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Que promessa linda, não é mesmo? Jesus dizendo, voltarei. Antes dele falar essas palavras para os apóstolos, ele disse, olha, para onde eu vou, vocês não poderão ir agora. Mas logo a seguir, no capítulo 14, ele diz, mas eu voltarei e vos levarei. Eu voltarei e vos levarei. E quando ele ascendia aos céus, 2 anjos colocaram-se ao lado dos discípulos e disseram o quê? Este mesmo Jesus que foi recebido em cima dos céus, voltará de que maneira? De que maneira? Igreja, fale. Da mesma maneira que o viste subir. Jesus subiu de uma maneira pessoal, literal, corpórea, visível. Voltará da mesma maneira. Pessoal, literal, que mais? Corpórea e visível. O apóstolo São João em Apocalipse diz assim, quando ele vier, quem vai ver? Todo olho verá. Sabe, irmãos, vamos imaginar aqui uma coisa. Imagine o rádio e a televisão. Se eu estiver errado, vocês falem alguma coisa. O rádio e a televisão, num furo de reportagem, dizendo, gente, está acontecendo algo extraordinário. Um brilho que não há palavras para descrever, surge no céu. Gente, Jesus está voltando. E todos agora correm para dentro de casa, liga a televisão, né? E começa a ver a volta de Jesus. A Bíblia diz que todo olho verá, não é isso? Hein? Não vai ver, não? Oi, igreja, vai ser assim? Não. Mas então todo olho verá. Como? O que acontece no céu do Brasil, lá no céu do Japão, está sendo visto? Não. Então, como todo olho verá? A Bíblia diz que este céu vai fazer o quê? Que vai acontecer com o céu? Vai se enrolar como um pergaminho. Jesus não vai descer em nenhum país, ele vai ficar onde? Lá em cima nos ares, tudo aberto. E Jesus lá em cima, numa posição em que ele será visto de toda a parte da terra no mesmo instante. Eu ouvi de um teólogo, aliás, de um estudante de teologia, hoje já é pastor, e ele pregando na minha igreja me disse uma coisa que eu não sabia. Se vocês já sabiam, eu não sabia. E ele disse o seguinte, que segundo que a ciência, ele não confirmou, apenas disse que é um estudo que a ciência ainda
está chegando à conclusão, ou quase chegando, uma coisa assim, de que das constelações que existem nos céus, nem todas são vistas de todos os lugares da Terra. Algumas são vistas num país, mas de outros países não são vistas, e assim por diante. Mas a constelação do Órion é a única que é vista de toda parte da Terra. A única. E segundo o Espírito de Profecia, por onde Jesus vai voltar? Por onde? Pela constelação do Órion. Aí mais um motivo de nós crermos no que João diz: todo olho verá. Bem, irmãos, eu vou citar apenas as passagens para nós ganharmos mais tempo. Quando Jesus voltar, se eu estiver morto, eu não vou ter o prazer de ver, né? Não, né? Hein? Se eu morrer fiel na igreja, estiver morto, isso é uma pergunta até cretina, né? Elementar, né? Se eu estiver morto, eu vou ver Jesus? Sim ou não? Não, se estiver morto não, né? Não, mas se eu já tiver morrido, vou ver ou não? Vou. Por que vou ver? O Senhor descerá dos céus com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão. Irmãos, os que morreram... Eu uma vez trabalhava numa firma, e isto por ocasião aí, aliás, antes de eu... Deixa eu só fazer um parênteses aqui. O irmão perguntou se eu estava vindo aqui nessa igreja pela primeira vez. Pregando num dia de sábado é a segunda vez. A primeira vez que eu preguei já faz uns 30 ou quase 40 anos, se eu não me engano. Naquele tempo, o falecido irmão Ângelo era ancião aqui dessa igreja e foi ele que me convidou. E depois já vim numa quarta-feira, num domingo. Mas eu conheço essa igreja desde os meus 11 anos. Ali, pertinho, 1951, por ali assim. Durante 3 ou 4 anos, meu pai foi membro desta igreja. E guardo muita recordação da minha juventude nesta igreja. Não que eu fizesse parte dela, mas Pavuna e Madureira eram irmãs. Constantemente estavam lá, constantemente nós estávamos aqui. Havia um coral, e eu fui por 30 anos regente desse coral. Nádia chegou a ser pianista, nossa pianista lá. Às vezes estávamos cantando aqui, às vezes Madureira estava cantando lá, então eu considero a igreja de Madureira minha igreja, tá bom? Apesar de tantos anos não ter aparecido aqui. Pois bem, irmãos, então eu trabalhava numa firma, e lá existia, isso no tempo da chamada Revolução, né? No tempo dos presidentes revolucionários, e existia nessa empresa 2 materialistas, comunistas e ateus. E eles viviam pregando a teoria de Marx para todo mundo. Na hora do almoço, ele aproveitava a reunião para pregar tal coisa. E um dia ele veio pregar especialmente para mim. Falou de uma porção de coisas. Eu nunca li essa teoria de Marx. E uma das coisas que ele falou, ele disse assim, olha, Marx escreveu lá no livro dele, que futuramente neste mundo haverá paz, todos serão iguais, não haverá pobre nem rico, né? Todos viverão em comum. E depois que ele falou tantas coisas, eu perguntei a ele assim, vem cá, e o Marx, nessa altura, onde vai estar? Onde estará? Ele disse, Marx já morreu. Eu disse, mas o Marx não vai ver isso que ele profetizou? Não, Marx morreu, já acabou. E eu disse para ele, a minha esperança é muito maior. É muito maior. Porque o meu Jesus disse que depois que eu morrer,
Quando ele voltar, ele vai me levantar do pó da terra e eu irei vê-lo. Ele vai me dar um novo mundo, uma nova terra, e eu vou participar desse novo mundo, dessa nova terra. Amém? Todos nós temos essa esperança? Poucos. Todos nós temos essa esperança? Amém. Bom, então nós já sabemos que os mortos irão ressuscitar. Aqueles que morreram nos dias da perseguição romana, dentro das catacumbas, de lá eles sairão. Aqueles que morreram por ocasião da perseguição papal, lá nos altos das montanhas, de lá eles sairão. Aqueles cuja sepultura foi o mar, do mar também sairão. Ressuscitarão para receber Jesus. Mas quando Jesus voltar, ele virá sozinho. Virá como alguém solitário, descendo. Quem vai vir com ele? Quantos anjos? Miríades e Miriam, vai ficar alguma coisinha lá, né? Hein? A Bíblia diz que todos os anjos virão com ele. Está lá em Mateus 25:30. Todos os anjos. Em Apocalipse diz que haverá o que nos céus? Silêncio. Haverá silêncio nos céus. E Jesus ainda disse mais alguma coisa. Ele disse assim, olha, eu voltarei na glória dos anjos, na glória do Pai e na minha própria glória. O que nos deixa entender que o próprio Pai irá acompanhar Jesus nesta vinda gloriosa. Aleluia! Imagine que quando, por ocasião da ressurreição de Cristo, quando o anjo Gabriel penetrou na atmosfera terrestre, vocês se lembram o que aconteceu? Um grande terremoto. Eu estou querendo que vocês falem, mas vocês estão com fome mesmo, hein? Mas já a gente vai estar sentado ali naquela mesa farta, tá? É só vocês me ajudarem. Eu gosto de ser ajudado. Um grande terremoto. Agora imagine milhares e milhares de anjos penetrando nessa terra. Que bagunça não vai ser? Irmãos, fisicamente falando, a volta de Jesus será para este mundo uma desgraça. A terra será sacudida. Montes irão se desfazer. Cidades, prédios, tudo, pontes, tudo irá ruir. Haverá um terremoto, um maremoto. Esta terra ficará uma bagunça só. E aqueles que não estiverem esperando Jesus e forem encontrados vivos, qual será a atitude deles? Lá em Apocalipse diz que quando eles verem os montes caindo, eles vão fazer o quê? Correr, caia sobre mim. Não é? Caia sobre nós. Porque chegou o grande dia do Senhor e quem poderá subsistir? E diz Paulo que a glória do Senhor irá destruir os ímpios. Mas enquanto os ímpios serão destruídos, os salvos estarão dizendo o que, irmãos? Vocês se lembram? Eis que este é o nosso Deus, a quem nós aguardávamos. Bem, irmãos, milhares de anjos irão acompanhar Jesus. Para quê? Apenas para fazer barulho? Apenas para sacudir aí os ouvidos do pessoal mostrando que Jesus está vindo? Só para isso? Diz lá em Mateus 24:31, que esses anjos serão enviados para fazer o quê, irmãos? Para fazer o quê? Hein? Recolher os escolhidos. Aqueles que irão ressuscitar. Ai, os vivos, salvos, que serão encontrados. O que vai acontecer com eles? Será o quê? Num abrir? Dá uma piscadinha. Poder de Deus, não é? Num piscar de olhos. Se vocês estiverem vivos naquela ocasião, vocês serão transformados. Nós seremos transformados. Seremos transformados à semelhança de quem? De Cristo.
com meios, com poder, com o mesmo poder, segundo a sua eficácia. Bem, irmãos, então Jesus vem. Os salvos ressuscitam, vivos são transformados, salvos os mortos ressuscitam, vivos são transformados, são agora recolhidos pelos anjos para ser levado aonde? Ao encontro de quem? De Jesus, que estará lá nos ares. Irmãos, a gente não pode dizer como vai ser esse arrebatamento, né? Às vezes nós encontramos em alguns slides aí uma pessoa sozinha, sendo como que puxada ou voando, ou coisa parecida. Mas quando nós lemos na Bíblia a maneira como Elias subiu para os céus, como Elias subiu para os céus? Numa carruagem. Irmãos, imagino que os salvos também serão levados para o céu numa carruagem. Carruagem formada por anjos. Irão subir a encontrar com Jesus nos ares. E depois desse encontro com Jesus, irão para a cidade santa. Quanto tempo irão levar, irmãos? Quanto tempo? Hein? Quanto tempo para chegar na cidade? Na linguagem profética, quase meia hora, né? Literalmente, 7 dias. 7 dias. Que poder é esse, o poder de Deus, não é? A ciência hoje diz que a estrela mais próxima da Terra está numa distância de 3 anos-luz. Isso aí nós temos que multiplicar aí, fazer uma multiplicação, a velocidade da luz, 360 mil quilômetros por minuto, né? Minuto? Por segundo? Por segundo, né? Por segundo. Vamos multiplicar isso aí por 60 minutos? Vamos lá, os matemáticos aí, por favor. 60 minutos, depois, que mais? Mais 24 horas, aí. Depois 365 dias. Multiplica aí, vê quanto vai dar. A estrela mais próxima da Terra. Agora imagine que o paraíso que fica no terceiro céu, nós iremos em quantos dias? 7 dias. 7 dias transpondo o universo para chegar ao lar celestial. Sabe o que vai acontecer quando nós chegarmos ao lar celestial? Eu pediria permissão. Solta esse microfone aqui para mim. Dá ele ali embaixo. Imagine, irmãos, nós transpondo. Permita só uma coisinha. Todo velho tem mania. E eu tenho a minha. Não gosto muito de falar ali de cima, não. Gosto de conversar mais de perto para vocês me ajudarem, tá bom? Imagine, irmãos, 7 dias transpondo, cortando o universo com Jesus rumo à cidade celestial. E quando chegarmos na cidade celestial, ainda do lado de fora, no mar de vidro fora da cidade, os salvos farão um quadrado em torno de Jesus. Aquele será realmente o momento de nós nos encontrarmos com Cristo. Que até então os anjos nos levaram ao seu encontro e ele agora partiu à frente, levando-nos para a cidade celestial. Mas agora estamos reunidos em torno de Jesus. Ali nós iremos contemplar o seu rosto. Irmãos, os nossos olhos serão abertos. Quando Satanás tentou a Eva, diz: olha, os seus olhos serão abertos se você comer do fruto. E o que aconteceu com os olhos dos homens? Foram fechados, ficaram limitados. Nós não podemos ver muita coisa. Mas quando tudo for transformado, os nossos olhos serão abertos.
Da mesma maneira como os habitantes dos outros mundos nos veem aqui, daqui nós o veremos lá. Irmãos, aonde Jesus estiver, nós o veremos como ele estivesse bem junto de nós. E sabe, quando nós estivermos assim em torno de Jesus, reunidos, Jesus olhará para nós, sorrirá, se sentirá satisfeito com o trabalho de sua alma, com sua morte na cruz do Calvário. O número de salvos, diz lá o apóstolo São João em Apocalipse, é um número que não se pode contar. Quando Jesus estava lá no Getsemane lutando, se morria pelo homem ou não, se bebia o cálice ou não, naquele momento a sua natureza humana queria recuar, mas ele venceu, colocou-se à disposição do Pai, e quando ele venceu, um anjo veio confortá-lo e deu a ele a visão da nova terra. E ele viu milhares e milhares de pessoas salvas pelo seu sacrifício. Por isso agora ele partiu para a cruz, para morrer pelo ser humano, porque sabia que milhares seriam salvos pelo sofrimento. Mas agora ele estava ali diante de todos os salvos. E agora ele ordena um anjo que vá à cidade e tragam as coroas. E Jesus não diz para os anjos, olha, coloque a coroa na fronte do pessoal aí. Não, Jesus não disse não. Ele mesmo, com a sua destra adorável, irá pegar cada coroa e colocar na fronte de cada salvo. Sua graça. Como é seu nome? Lucileide. Lucileide, imagina Jesus chegando junto de você dizendo, Lucileide, não sei se seu nome vai ser esse naquele dia, mas ele ao colocar a coroa na sua fronte, ele vai dizer para você, Lucileide, muito obrigado por você ter me aceitado como teu Senhor, como teu Salvador. Obrigado por você estar aqui. Lucileide, eu estava ansioso por ver você aqui comigo e poder te dar um abraço. E Jesus, ao lhe abraçar, você vai dizer, não, Jesus, eu aqui estou feliz por ter morrido na cruz para me salvar, para hoje eu estar aqui. Imagine que os seus olhos irão se cruzar com os olhos de Jesus. Imagino também que uma lágrimazinha vai correr pela sua fronte. Uma lágrima de felicidade, de agradecimento, porque Jesus fez isso por você. Irmãos, esta será a experiência de cada um de nós. Todos receberemos a nossa coroa. Todos teremos a oportunidade de abraçar Jesus e ser abraçados por Ele. E depois as crianças também terão uma coroa toda especial. Serão também coroados. E depois que Jesus coroar a todos, ele agora vai dizer para os anjos, tragam as harpas. E os anjos trarão as harpas. Outra vez Jesus, com a sua destra adorável, irá pegar a harpa de cada um e entregar nas suas mãos. Todos nós receberemos a nossa harpa. Lembra, irmãos? Não vai ser tamborim, pandeiro, não vai ser nada disso. Vão ser harpas. Alguém disse que a harpa é um instrumento que mais se assemelha à voz humana. Eu não sei se é por isso que a harpa é tão solicitada nos cânticos celestiais, né? A harpa, a trombeta, etc. Mas os salvos agora, depois que cada um receber a sua harpa, eu quero dizer a vocês, irmãos, que ali nós teremos uma oportunidade extraordinária. Nós veremos aqueles fiéis do passado. Veremos Abraão, Moisés, Paulo, Elias, João. Tá? Veremos o encontro de Adão com Cristo. Veremos ali
algo extraordinário, irmãos, que nós não podemos nem imaginar. E depois que todos nós recebemos as nossas harpas, um anjo dará o tom, e cada um de nós, dedilhando estas harpas, iremos cantar um cântico de louvor a Jesus. Um cântico que nós nunca entoamos. E quando a hoste de remidos começar a cantar, exaltando o Senhor, os anjos estarão o quê? Calados, em silêncio. Eles não poderão cantar a mesma música dos salmos, porque os salmos estarão cantando da sua experiência, da sua luta contra o pecado, contra a qual, para vencer, recebeu de Jesus o poder, a redenção. Os anjos estarão mudos, ouvindo aquele louvor a Jesus. E depois de acompanhado pelas nossas harpas, nós entoarmos louvor a Jesus, Jesus agora vai se encaminhar para os portais da cidade celestial. Sob as suas ordens, os portais irão se abrir sob os seus gonzos. A cidade celestial irá se descortinar diante dos olhos dos justos, com todo o seu brilho. Jesus, então, dirigindo-se para a hoste de salvos, irá dizer: Ei aqui, justos, aqui cessaram as vossas dores, as vossas tristezas, as vossas angústias. Aqui serão enxugados todas as vossas lágrimas. Justos, esta glória é vossa para gozardes eternamente. Vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde quando? Desde a fundação do mundo. Irmãos, com Jesus à frente, os salvos irão adentrar a cidade celestial, passando pelos seus portais, pisando as suas ruas de ouro e sendo levados por Jesus à árvore da vida, aonde eles pela primeira vez irão se alimentar do seu fruto. Eu quero dizer uma coisa a vocês. Ainda que eu seja o último a transpor aqueles portais, eu quero transpô-lo. Eu quero chegar lá. E gostaria que vocês me encontrassem lá. Vamos para o céu? Quantos gostariam de ir para os céus? Para tanto, nós precisamos estar preparados para o encontro com Jesus. Tudo isso é bonito, tudo isso é lindo. Nós, quando lemos ou estudamos a respeito disso aí na palavra de Deus, no Espírito de Profecia, sentimos um profundo desejo que logo isto aconteça. Entretanto, um mar de revoltas, de perseguição, de tristeza, ainda estamos atravessando. Mas logo chegaremos ao porto seguro. Logo encontraremos com Jesus. Se alguém aqui presente ainda não teve a oportunidade de colocar a sua vida nas mãos de Jesus, faça isso logo. Jesus está voltando e Ele tem uma glória imensurável para dar a cada um de nós. Que quando Jesus voltar, todos quantos estamos aqui, estejamos prontos, preparados para recebê-lo e receber de suas mãos a coroa de vida eterna. Amém? Amém.